Se juntar a esse bate-papo, junto com a Raíssa e com a Gizinha, a gente vai receber ela, Leila Donária, que é mãe do Gabinho e da Bia, e a Lari Batista, mãe da Sofia e do Augusto. Meninas, obrigada por terem vindo se juntar a nós, é um prazer recebê-las aqui. Boa tarde. Conseguimos, Leila! Lari, a gente tá tentando trazer a Leila. É muito requisitada, eu não amor. vou falar nada. Se tá difícil pra você chamar ela pra vir no programa, imagina eu pra chamar um café. Não, aí a gente Amiga, vamos tomar um ela café. Tá onde? Dentro do carreira. É assim. Deixa a gente. Imagina, um prazer, Obrigada. um prazer enorme, ainda mais falando de um assunto tão importante e tão urgente, né, Sara? Eu sinto que a inclusão, ela é urgente. Não tem receita de bolo. Eu acho que a inclusão, ela precisa acontecer no diálogo, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. No diálogo das famílias, no diálogo com especialista, no diálogo com mães, com pessoas com deficiência e na convivência. Não adianta eu querer que o meu filho seja uma criança inclusiva se ele não conhece, se ele não convive. Exatamente. Então, pra mim, assim, o ponto-chave, quero criar um filho inclusivo na prática. Tá. Qual que é o seu maior conselho? Conviva com Uau. pessoas com deficiência. Primeira coisa. Na escola do seu filho não tem uma criança com deficiência? Por quê? Questione. Não tem acessibilidade? Questione. Porque isso é nosso dever como cidadão. Então, eu acho que o primeiro ponto desse programa é convivência, representatividade importa. Então, a Gizinha ter aberto esse programa faz todo sentido, porque eu e a Lari, a gente convive, luta pelos direitos dos nossos filhos, vamos continuar lutando, a gente tem esse lugar. Mas a Gizinha, ela é a pessoa que precisa ter a voz ativa para falar sobre isso. Lari, apresenta a sua família pra mim, então. Bom, eu sou mãe da Sofia, de 6 anos, e mãe do Augusto, que vai fazer 5 anos. A Sofia, quando ela nasceu, foi uma gestação muito esperada, muito planejada. Nasceu num parto normal, maravilhoso, que eu sempre sonhei. E quando ela nasceu com o olhinho fechado. Naquela hora, assim, já me deu um estalo. Eu falei, pera, alguma coisa aqui não tá certa. E os médicos tentaram me acalmar, falaram, não, calma, ela tá inchadinha. Todas aquelas notas de Apgar, tudo 10, 10, 10. Nasceu super saudável, 24 horas, estava em casa. Mas eu falo que o meu coração de mãe não estava em paz, porque eu sabia que alguma coisa não estava certa. E aí eu fui atrás, e só quando a Sofia tinha 3 meses que eu cheguei num médico que pediu uma ressonância dela e descobriu que ela tinha uma lesão cerebral. E eu falei pra mim, na hora que eu tava entrando aqui, o quanto pra mim, a Leila sabe. Eu nunca imaginei que eu estaria falando isso numa TV. Nunca, porque a Leila, lembra, na pandemia, ela me chamava, vamos fazer uma live. Eu falei, você tá louca? Eu não vou expor minha filha desse tanto. Porque a gente tenta blindar os nossos filhos. Porque a gente sabe que o mundo é cruel, que o mundo é difícil. Mas teve um dia que eu tava até falando isso pra Gizinha, né? Que foi uma virada de chave na minha vida, que eu tive que olhar pra minha filha e falar, filha, enquanto eu existir, eu vou ser resistência e eu vou brigar por você. Eu tive que fazer essa promessa pra minha filha. Então eu acho que a gente tá aqui num programa tão legal quanto o seu, falando sobre isso, que eu tô cumprindo essa promessa que eu fiz um dia pra minha filha. Porque assim, a próxima geração, Sara, ela tem que vir mais forte. Ela tem que vir mais forte. Eu falo, a minha criação, meus pais foram maravilhosos, eles fizeram o que eles puderam pra mim, mas foi uma criação muito capacitista. Eu me lembro de uma cena, assim, da gente no shopping e uma criança com deficiência passando e a minha mãe virando pra mim e falando assim, olha pro outro lado, olha pro outro lado. Por quê? Porque criança vê, criança faz pergunta. E, gente, eu sei, quando alguém faz uma pergunta sobre a Sofia, eu sei que aquela mãe quer entrar dentro de um buraco. Entendeu? Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Porque daí na minha cabeça eu cresci assim, poxa, se eu não posso nem olhar pra aquela criança, eu não posso nem ser amiga dela, eu não posso brincar, eu não posso nada, eu não posso nem olhar. A primeira barreira que a gente tem que quebrar, e a Lari falando isso me emociona muito de ver ela aqui hoje, sabe? Porque eu acompanhei esse processo. A aceitação de um filho com deficiência não é simples. A gente não tá aqui pra falar que é tranquilo. Não né? foi. Que é fácil, não foi, né? E eu falo assim, ninguém que tá grávida põe a mão na barriga e fala, ai, tomara que seja cadeirante. Exato. Ninguém fala isso. Alguma deficiência. As pessoas estiverem grávidas e falam assim, ai, muita saúde. E se não vier com Não, muita e quando eu saúde? engravidei, automaticamente minha filha seria deficiente. Exato. É o contrário, sim. É uma falta de conhecimento gigantesca da sociedade. E aí, quando uma família recebe essas crianças, que foi o nosso caso, a primeira
o primeiro sentimento é o de negação. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que o que eu queria também falar, a gente tá aqui pra falar sobre educar crianças, mas também queria falar com essas famílias que recebem esses diagnósticos difíceis. Sim. Mãe, pai, calma, né? Tem uma luz ali. Você vai encontrar essa luz, mas a primeira coisa é você entender que toda a existência é linda, que esse padrão que foi inventado, eu não sei por quem, esse padrão ele não existe. Nós todos somos plurais e diferentes, sim. Acontece que viver numa sociedade capacitista como a nossa é muito difícil. Então, quando olham pro Gabinho, eu também tenho um filho com deficiência, e quando alguém olha pra ele e acha que a existência dele é menos importante apenas por ele ter uma deficiência motora, intelectual, isso dói em mim. E eu, como a Larissa, então resolvi que a minha vida seria informar sobre isso, para mostrar que o Gabinho ele tem as suas incapacidades, como todos nós temos, mas que ele é uma criança em potencial, que ele é uma criança capaz de muitas coisas, muitas coisas. Então eu acho que é importante falar também para essas famílias que estão recebendo essas crianças, sim, o quanto que o seu filho não precisa provar nada pra você dentro da sua casa e ser aceito genuinamente como ele é, o quanto que isso é importante para que ele enfrente essa sociedade capacitista. Agora, vocês imaginam isso, vocês, mulheres guerreiras, numa geração do século 2021, e minha mãe? Numa época em que o meu irmão, que o raio na minha casa caiu 2 vezes. Meu irmão nasceu primeiro que eu, com a mesma deficiência. Ah, é? É. Então não se falava de deficiente, era mais escondido ainda. Sim, sim. Principalmente naquela geração de tios fazendeiros. Os filhos não podiam vir com nenhum defeito. É esse termo que se usava. Quando meu irmão nasceu, foi via parteira. Não foi hospital. A parteira levou um susto. E tá tudo bem, porque ela não tinha noção de saber tudo. E aí ela disse pra minha mãe, olha, pede pra Deus tirar a vida dele, porque ele vai vegetar. E minha mãe abriu aquele embrulho, ela falou aquele pacotinho, ela descreveu assim. Abriu aquele pacotinho e ele falou, não, se Deus mandou aqui, ele vai ficar. Eu não sei como eu vou lidar, mas eu vou aprender. E aí, 13 anos depois, veio eu, com a mesma deficiência, na mesma casa. Claro que mais bonita, eu sempre falo isso. Deixar bem claro. Tem que melhorar, né? E aí, eu lembro até hoje que, quando eu nasci, foi hospital. O médico levou o mesmo susto da parteira, mas já deu um diagnóstico. Gente, sair com um diagnóstico é muito bom. Apesar do luto fazer parte, apesar de você ter aceitação ou negação, o diagnóstico é importantíssimo. Porque daí você sabe o que te responder quando... Por que você nasceu assim? No meu caso, foi um remédio. Foi um remédio chamado Sedalis talidomida. Minha mãe tomou na gestação do irmão, ficou no sangue, 13 anos veio eu. Uau! E com a mesma deficiência. As mãos, os pezinhos, tudo igual. Só menina e menino. E eu lembro de ser, eu não vivi isso é o mais bonito. O Gabinho vai olhar para trás, a Sofia, e vai ser a Gizinha de amanhã. Amém. Porque meu irmão contava que era a esperança dele que eu viesse, ele já tinha dado meu nome, era uma menina na cabeça dele toda a vida. E aí, quando meu pai chegou para dar a notícia, ele sentou debaixo de um pé de árvore, chorou, 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 chorou. E ele disse para minha mãe, mãe, vó, a mamãe morreu. Olha o papai chorando. Ó. E minha avó falou, não pensa isso, vai lá e pergunta. Quando ele correu e falou, pai, a mãe morreu. Eu disse, não. Então ela nasceu. Ela? É minha irmã. E ele disse, nasceu. Aí ele falou assim, mas como você sabe que é ela? Eu não sei, pai, mas algo aqui me diz que é ela. Ela nasceu e por que o senhor está chorando? Meu pai ficou morto. Nem todo mundo sabe as respostas mesmo. E tá tudo bem. E aí meu pai falou assim, ele falou, eu já sei, ela é como eu, não é? 43 999520380, participa comigo, manda sua mensagem via chat do YouTube. Você tem também uma história para contar? Conta aqui pra mim, a gente quer saber, tá bom? Tem mensagem já no YouTube, Ferzinha? Vamos ver? Vamos lá, vamos correndo pro YouTube pra você, vamos lá. A Ana falou o seguinte, a Gizinha é tão maravilhosa, fã, dona das pulseiras e acessórios elegantes, a bolsa é top, amei já. É isso aí. Olha, o Alessandro falando, amo meu espírito tem 30 anos, meu corpo tem 50, meu joelho parece que tem 80 anos. Calma!
Não, Alessandro, não é só você não, meu amigo. Pessoal mandando mensagem, Bárbara Vieira falando que mulher incrível e a filha não seria diferente, que educação, que energia, lindas. Falando de você, Raíssa, maravilhosa. É isso aí, meu Deus, que lição da Raíssa, a Patrícia falou, que linda. Mariana falando também, quanto orgulho eu tenho dessa minha amiga, desde a infância, éramos inseparáveis, ela é um exemplo de ser humana. Mariana Contato. É de alguma de vocês, Mariana? É sua, Gizinha? A Mariana, com 7 anos, amiga, me levava ao banheiro. Jura? Nós duas tínhamos a mesma idade. E eu não conseguia fazer como todas as outras crianças. E a Mari tinha esse tato. Sabe como que a gente chama crianças como a Mariana? Amiga terapeuta. Amiga Existem algumas crianças que nascem Com esse dom. prontas para incluir. E normalmente tem a ver com o lado, não necessariamente precisa ser menina, alguns meninos também têm isso, mas normalmente são as meninas. O Gabinho teve 2 amigas terapeutas já. E elas legal. cuidam, elas ficam junto. É muito, muito lindo de ver. E ontem a Mariana me vestindo, né? E eu brinquei com ela, Mariana, a gente mudou de fase. Eu era 7 anos, ela falou assim, mas agora você tá um mulherão. Então é muito gostoso, é meu anjo dos olhos azuis. Vamos ver mais mensagens de telespectador? Coloca aí, olha lá. A Ana falou, quem faz o bullying não sabe o valor da vida. A Rosana falou, muito legal, Lari. Vânia, eu como mãe de filho PCD estou amando esse assunto, pois eu compartilho da mesma ideia dessas mães aí. Nossos filhos são tão perfeitos quanto os ditos filhos normais. Excelente, Vânia. O Samuel, Sara, eu tenho uma filha que nasceu com paralisia cerebral e hoje ela faz faculdade de Direito. Passou em primeiro lugar na Unicesumar. Ela é meu milagre, ela é meu orgulho. Cada dia ela se supera um pouco mais. Que lindo, Samuel. A Paula falou também, queria saber mais sobre amiga terapeuta. Legal isso, né? Ser amiga terapeuta? E aí, será que você não é um amigo ou uma amiga terapeuta? Ô, gente, às vezes a gente fala palavras, mas às vezes a gente não sabe o que é. Eu queria que se vocês pudessem explicar pra gente o que é capacitismo. O que é uma pessoa capacitista? Quem pode falar? Você. O Ela é capacitismo, especialista aqui, é palestrante. o capacitismo ele é Ela o fala preconceito em relação à pessoa com deficiência. Exato. É quando eu olho para alguém com deficiência, por exemplo, vejo a Gizinha nessa cadeira de rodas ou uma criança, vamos pegar uma criança com 12 anos numa cadeira de roda. Eu chego para a mãe dele e falo, qual é o nome dele? Pensa se fosse uma criança de 12 anos que não estivesse na cadeira de rodas. Você ia perguntar pra mãe o nome? Jamais. Por que com uma criança você faz isso? Você simplesmente... Né? Um cego. No restaurante, o garçom pergunta pro acompanhante o que ele quer comer. Você presume incapacidade simplesmente pelo fato daquela pessoa estar numa cadeira de rodas, não ter... ter uma deficiência visual ou não ter alguma habilidade que a gente tem, alguma autonomia, ser uma pessoa com deficiência intelectual ou motor. Então, o capacitismo é o preconceito que a gente tem enraizado na sociedade em relação a essas É cultural pessoas. isso. É cultural. Por exemplo, a gente às vezes usa umas frases prontas, Sara. Eu usava isso, gente, eu fui aprendendo ao longo do tempo também, nós todas aqui. E às vezes a gente ainda erra. Por isso que eu falo que o diálogo ele é super importante pra gente aprender a incluir de verdade. Eu sempre usava uma frase que é a seguinte: Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Então eu falava pra mães que têm filhos com deficiência essa frase. Eu nunca pensei no que significa essa frase. Eu simplesmente falava, entendeu? Sabe uma que eu odeio e a pessoa acha que ela tá te ajudando muito. Ela fala assim: Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Você quer ser uma mãe especial, gente? Você só quer ser uma mãe normal. Exato. Então assim, isso é terrível, porque assim, eu falo assim, você tem uma filha especial? Eu falo, não, eu tenho 2. Eu tenho o Augusto e a Sofia. Os dois Porque não existe filho especial. E é aquela frase todo assim, filho é especial. Chegam pra nós e falam assim, olha, a gente adaptou o local pra quem tem necessidades especiais. Você tem. Todo mundo tem necessidade. Todo mundo tem necessidade. E todo mundo é exatamente. especial. Por algum motivo que não a deficiência. Exato. A deficiência de uma pessoa, ela é simplesmente uma das suas inúmeras características. É assim que a gente tem que olhar. Então, eu nunca vou falar o cego, a cadeirante, o autista. Não, é o menino que tem autismo, é o Bruno que tem autismo. É a Gizinha que usa uma cadeira de rodas. É o Gabinho, que é uma criança não verbal. Então, assim, não é o autista. Não, a gente tem que parar com isso. A gente coloca rótulos. E o necessidades especiais é como se a gente
estivesse colocando panos quentes, querendo dar uma Exato. apaziguada Amenizar. na deficiência. A palavra Perguntou se eu especial quero é ser isso. necessidade. Tem a pessoa, por exemplo, a Gizinha é parecida, tá? A Gizinha, onde ela chega, ela quer chegar mesmo. É meu, é da minha característica pessoal. Mas tem o deficiente que é tímido. Ele quer nem ser notado, não por ser deficiente. Porque é da personalidade dele, né? Aí ele chega, vem cá, senta aqui na frente você, porque aqui é o lugar dos deficientes. Opa, o lugar deficiente é onde ele quiser ser. Onde ele quiser estar. De repente Agora- eu nem quero. Agora, eu acho uma coisa assim, Sara, também que me incomoda muito quando eu estou com a Sofia. Por exemplo, teve um dia que a gente estava num hotel, num parque aquático, e eu lembro que, assim, em 24 horas que a gente estava naquele lugar, 3 adultos chegaram pra nós e falaram assim, nossa, o que ela tem? Então, assim, primeiro, eu acho que isso é de uma deselegância. Não sei se você se importa com isso, mas eu acho assim, primeiro, o que ela tem? Sabe como eu respondo? Como assim, o que ela tem? Ela tem 6 anos. Ela tem o cabelo enroladinho, só apertando o cabelo dela? Não, ela tem uma força de vontade. Porque, assim, eu falo, se você não é um profissional da saúde e se eu não estou dentro do seu Qual o seu consultório, objetivo de perguntar? não faz diferença nenhuma você saber. Você quer saber o diagnóstico dela? Eu não tenho o diagnóstico da Sofia ainda. Então, o que isso muda na sua vida que tá me encontrando aqui numa piscina, perguntar, viu, mas o que ela tem? Perfeito, exato. E aí eu entro numa questão, aproveitando esse gancho, que isso aí é a curiosidade do adulto, que é horrível. O adulto, ele não... O que muda na vida dele? Mas e a curiosidade É infantil? diferente. A curiosidade da criança é importantíssima. diferente. Só que essa curiosidade é capacitismo. Aham. Agora, a criança perguntar o que ele tem, isso não é capacitismo. E daí, como que a gente vai responder? Exato. Aí, Exatamente. vamos lá, começa aí. E aí, assim, teve até, né, eu mandei aqui pra Fer, sua produtora, que um dia eu tive um insight numa festa, que eu tava... Porque, assim, em festa de criança, se eu tô ali com aquela turminha da Sofia, é uma coisa. Agora, às vezes, eu vou numa festa que são outros amigos que a Sofia vai ser uma novidade. Aí eu já dou uma travada, entendeu? E a gente tava Porque numa vai ter festa, vai muita ter pergunta. muita pergunta. Sim. E tem dia que eu vou falar bem a verdade, eu não quero responder pergunta, eu só quero curtir uma festa ali, infantil, eu não quero militar, entendeu? Aí, uma criança chegou e falou assim pra mãe dela, mamãe, o que ela tem na minha frente? Gente, eu sei, nessa hora você quer entrar dentro de um buraco. A mãe, Você sim, quer né? Eu já vi Sim. várias coisas nessa hora. Eu já vi pai que fala, cala a Cala a boca. Ou igual a minha mãe, Bate. olha pro outro lado, É. olha pro outro lado. Eu já vi de tudo também Depois nessa eu te hora. falo em casa. Eu não acho que é assim que a gente vai construir Não, uma jamais. sociedade menos capacitista.